Sou Maria, semeando amor, paz e desejo muitos conhecimentos a respeito da espiritualidade, que é o que todos nós estamos precisando. Porque muitas vezes, gente, por causa de desconhecimento, por causa de uma ignorância, nós fazemos coisas que depois nós arrependemos muito. Ah, se eu soubesse. Ah, se alguém tivesse me contado, me orientado. E como hoje em dia a gente percebe que tem muito pouco papo, muita pouca orientação, o pessoal fica mais ligado à internet, né, aos seus celularizinhos e tchau. Não se consta mais, mas acontece que a vida continua e ela pede aquilo que tinha que ser feito, não é? Não adianta nada. Então, eu vou falar do assunto que eu já tinha acabado de falar no outro dia, que é o prana e a mediunidade, que nós temos necessidade. Se vocês viram para trás nos conhecimentos sobre os chakras, eu espero, se vocês não têm esse conhecimento, vocês vejam atrás em outros vídeos, que eu falei nos chakras, que cada chakra tem um prana, né? E que quando eu falei sobre isso, eu falei que havia necessidade de ser guardado aonde a localização, o nome do chakra, né? Para que quando fosse chegar nessa parte de prana e mediunidade, a gente soubesse e entendesse melhor. Porque é um negocinho meio abstrato, não é coisa que você está vendo ali na frente, pegando. É um negócio que você tem que usar a inteligência, seu intelecto para entender. E decorar o nome desses pranas para ver os locais que eles atuam. Então, prana e mediunidade. A mediunidade precisa que o veículo físico tenha aptidões próprias ao seu corpo para que os fenômenos se processem. Vejam bem, vocês entenderam? Precisa que o veículo físico tenha aptidões, né? Esteja propício para aquilo. E para isso, o médico tem que se ver com ele, tem que se preparar, né? Então, vejamos, a mediunidade, como fenômeno que atua no organismo, é propriedade criada por uma precipitação ou abundância de força vital, ou seja, de prana ou pranas, cuja energia circulante, entrando em superatividade, produz então, por esta energia, em maior circulação ou atividade, determinadas substâncias fluídicas ou protoplásmicas, indispensáveis ao processo de manifestação dos fenômenos inerentes a esta mesma mediunidade. Então, vocês viram que é só prestar atenção e ver o que nós necessitamos para tal evento. Estas substâncias fluídicas são elementos geradores que dão ao indivíduo a propriedade de ser médium e que ainda determinam e particularizam as diferentes modalidades desse dom. Vocês vão falar, mas diferente? Então, conforme eu já falei, tem a evidência, tem a audiência, tem a audição, tem a incorporação, existe vários, né?
vários tipos de mediunidade. Prana é, pois, a força vital ou energia fornecida diretamente do Sol. Essa energia, ou prana, enfaixa em si 5 modalidades de formas vitais, livres, chamadas de 5 áreas vitais. Então, nós já vamos ver. Você já deve, quem viu a parte do chakra, já deve, no começo, quando eu falei sobre os chakras e seus devidos pranas, você já deve estar já tendo, por isso que foi falado naquela época, e que vocês agora já vão reconhecer, falando, nossa, essa palavra aqui, esse prana aqui já tinha ouvido falar, né, de tal chakra e assim por diante. Vejam bem. Viana, Apana, Samana, Prana e Udana. São esses os 5 ares vitais que são utilizados, né, na hora que a gente se processa os nossos trabalhos de mediunidade, seja lá que tipo que for. Mas agora vocês vão ver em quais tipos elas entram. O termo Brahma, vejam bem, não é prana que eu estou falando agora. O termo Brahma é usado para identificar a operação, né? Operação que se faz na mediunidade usando os prana. O termo Brahma é usado para identificar a operação que se processa nos médiuns quando a superabundância de um ou de mais pranas atuam sobre o citoplasma através dos plexos ou chakras para gerar as substâncias fluídicas. Vocês estão entendendo por que eu falei que é necessário a gente ter conhecimento dos nossos chakras, dos nossos plexos, o que acontece com eles, aonde eles estão situados, qual nome eles têm, para aquele ser que nós nem conhecemos, às vezes, vai necessitar de saber. Não adianta falar, eu recebi uma entidade maravilhosa que veio não sei de onde, do planeta tal. E o que aconteceu? Não sei. Que chakras que você acha que foi usado? A pessoa... E existem também os tipos também, né, de mediunidade, né, que pode ser inconsciente ou semiconsciente. Depende também disso, para que o médium sinta. Às vezes tem médium que até sente quando ele está para receber alguma coisa. Ele já sente o local até do chakra. Bom, então vocês estão vendo que não é um prana também só que é usado. São vários pranas que o médium usa quando a superabundância de um ou mais prana atua sobre o citoplasma das células, né? Dos plexos ou chakras para gerar as substâncias fluídicas. Eu sei que está meio difícil, é difícil realmente, mas se a gente ler, pensar, né, imaginar e se espiritualizar nesse assunto, a gente com o tempo a gente até é capaz de falar sem nada, sem ler, sem pensar. Fala, já sei qual é o chakra, já sei qual é o prana, e assim por diante. Modalidade da mecânica da incorporação. Nós vamos falar do tipo da mecânica da incorporação.
A incorporação é quando o médium ele recebe as entidades e por meio dela ele fala, né? Como se fosse a própria entidade. Então, gente, não precisa, em primeiro lugar, ficar com medo, que eu já vi gente achando que a entidade entra dentro da gente. Não entra coisa nenhuma, pois se o nosso espírito, nosso perispírito está atrás de nós, o que nós temos dentro são os nossos órgãos, mais nada. E ele impõe a mão e com seus fluidos benéficos que ele vai atuar em determinado plexo, determinado chakra. Só isso. Dependendo do tipo da mediunidade da pessoa, tem o seu lugar certo. Por isso que nós precisamos saber que há necessidade. Então, e essa incorporação, ela pode ser inconsciente, né? A pessoa fica desacordada, não precisa ter medo, né? A pessoa apenas, ela não vê o que ela está fazendo e nem o que está acontecendo. Mas não acontece nada, porque aí é um trabalho que já está sendo feito, não é uma brincadeira, gente. Vocês não precisam temer nada. Para isso tem os mentores e tem o anjo de guarda de cada um. E o trabalho é muito bom, porque vai ajudar, por intermédio das duas modalidades, aqueles seres que vão pedir ajuda nos centros. Modalidade da mecânica da incorporação. O plexo, vejam bem, espero que vocês tenham, quando lerem os plexos, vocês guardaram os plexos, né? E o nome dos chakras, porque aqui vai ser falado sobre isso. O plexo, que atua em maior superatividade, incitado por maior corrente de energia circulante de uma modalidade de prana, é o cardíaco. Vocês estão vendo? Que tem assento no tórax, na região onde o corpo astral se apoia. Então, vocês viram? O que tem mais superatividade para esse trabalho de receber o espírito é o cardíaco. Bom, mecânica de incorporação inconsciente. Esta operação, ou prama é o nome da operação, processa-se pela ação conjunta do prana viana, do plexo sacro, aquele plexo sacro, vocês lembram do chakra básico, lá embaixo, viu, gente? Ali tem esse prana viana que atua. Então, é esse plexo ali. E o prana, que é do cardíaco. O nome do prana do cardíaco é prana. Que produz uma substância fluídica chamada complasma. Vocês viram? Foi bom falar, vocês vão ver agora, que não é só ectoplasma que a gente fala, nos meios espíritos tem esse, então é complasma. E vocês viram aqui que não foi difícil. Vejam bem, o plexo sacro versus o plexo cardíaco. Para eles fazerem essa substância. E não é só o nosso. Enquanto isso, está na parte da espiritualidade, os espíritos técnicos e o espírito que vai trabalhar. Não pensa vocês que é vapt-vupt, tô chegando. Nossa, gente, às vezes é preparado horas antes do médium aparecer. Horas, preparado o ambiente. Nossa, tudo de feito muito, muito bem organizado.
E essa incorporação inconsciente, gente, é muito difícil de ser encontrada. Sim, estou falando por quê? Geralmente quem tem a mediunidade inconsciente são esses médios relapsos que não querem saber, não querem chegar no centro, não querem receber coisa nenhuma. E ele está com uma carga em cima dos ombros, né? E não tem outra maneira, né? Então ele pegou a força, né? Para ir trabalhar na marra, como se diz o outro. Bom, tem, além da inconsciente, tem a semi-inconsciente, que é a mecânica de incorporação da maioria dos médios. Todos. Tem umas que têm incorporação mais ativa, a semi-inconsciente mais ativa, tem outras que é mais apagada, mais lenta, dependendo de cada médio, daquilo que ele vai desenvolver, naquilo que ele vai trabalhar, né? Naquilo que ele já recebeu. Porque tem uns que demoram, né? E porque tem uma porcentagem, gente, tem uma certa porcentagem nessa atuação. Tem uns que tem 10%, 15%, vai aumentando. Conforme ele vai se manifestando com o seu guia, com o seu mentor, ele vai aumentando essa possibilidade de ter mais porcentagem, né? E lógico que 100% é inconsciência, né? Completa. Então, a gente tem na semi-consciente até 70, 80, 90. E quanto mais tiver, melhor a semi-consciente. E o médium não sente nada, não vê nada. Ele sabe que está no ambiente trabalhando, né? Então, não precisa ter medo, que nós temos a nossa proteção, conforme já falei. Dá-se que o plexo cardíaco, por seu prana, entre em circulação com prana apana. Vocês lembram do apana? Vamos ver que apana é esse. Em que lugar? Que tem 2 lugares que ele circula. Plexo frontal. Vocês estão vendo? Dá-se que o plexo cardíaco, ele entra em circulação com prana apana, que é do plexo frontal. Ó, cardíaco frontal, que regula as energias circulantes do outro plexo, dando-se uma espécie de coordenação do psiquismo, que põe o consciente em estado de semivigilância por intermédio do subconsciente. Vocês viram, gente? Então, nesse pedacinho que eu falei, nós já estamos vendo sobre um médio de incorporação, né? Aquele que recebe as vibrações de guias, mentores espirituais, né? Que vão ajudar, juntamente com o médium, o seu trabalho de abnegação, né? Para os doentes, tanto sofredores, tanto encarnados como desencarnados. Por aí que vocês estão vendo, porque muitos querem vir médium, porque assim ele está ajudando, de uma certa maneira, a várias pessoas, não a um. O médium não veio só para ficar em casa dando passe no maridinho ou no filhinho. Não, ele tem que atuar fora da sua casa. Não estou dizendo que ele vai deixar de lado, mas o papel dele é no lugar certo e na hora certa, no dia certo. Então, por aqui nós vamos terminando e a próxima vez nós falaremos, né, do outros tipos de mediunidade e os prana. Então, vocês estão vendo que vocês marcando quando vocês forem ouvir, ou mesmo virem, vocês já vão marcando onde que é o prana, qual é a que atua, qual é a que dá tal substância. E
para que torne possível haver o quê? A mediunidade. Usar a mediunidade ser usada no lugar propício para aqueles casos. No caso aqui que nós vimos foi de incorporação. E torna a dizer que é que eu não tenho aqui, porque isso vai ser falado mais para frente, gente, na parte de mediunidade, porque vai ter vários tipos. Tem tipos de mediunidade que até vocês, acho que nem viram, de tantos tipos. Então, nessa parte vai ser falado tudo isso, sobre a maneira, o posicionamento, o que acontece, por que acontece, mas a necessidade, torna a dizer, de ter esses conhecimentos para ajudá-los nessa terrível, difícil tarefa, que é ser médium, porque não é fácil. Não é fácil mesmo, e a gente tem que ficar se policiando o tempo inteiro. Então, até já, que Deus esteja com todos nós.